Olá, gente, tudo bem? Hoje a nossa conversa vai ser sobre o processo de formação da Primeira República, né, o equivalente à nossa aula 14 da nossa apostila. E aí eu coloquei, né, aqui, botei esse slide para fazer um acompanhamento, né, eu vou acompanhando aqui também, para a gente fazer uma síntese bem legal sobre esse período. E aí eu vou dividir esse vídeo, né, em duas aulas. Né? Então, essa primeira semana nós trabalharemos com essa primeira parte, que é a formação da própria República, e no segundo vídeo, né, para outra semana, aí a gente dá um complemento dessa primeira fase do período republicano. Né? Um período que foi caracterizado assim, por uma intensa turbulência política, pela ocorrência de alguns movimentos, né, sociais, como Canudos, também revolta da vacina, revolta da chibata, questões políticas, né, a consolidação das oligarquias no poder, principalmente na sucessão de Floriano Peixoto, a Revolução Federalista de 1893 no Rio Grande do Sul, que se alastra até Santa Catarina, e aí então a gente caminha, né, dentro dessa proposta, ok? Tá bom? Então tá, então já a gente começa e aí a gente começa a nossa conversa. Então vamos lá, gente, olha só. Aqui, né, eu botei aqui no slide, né, são dois slides para essa aula. E aí eu começo a questão da proclamação da República, né, que vai ser um processo um tanto quanto conturbado, porque assim, mas conturbado por quê? Por conta de algumas questões colocadas pelos diretamente envolvidos, ou seja, os militares, setores civis, né, que tinham projetos diferentes para a República. Né? Enquanto os militares pensavam numa República de modelo positivista, né, baseado numa hierarquia, a oligarquia pensava num processo, digamos, num projeto de república um pouco mais particularizado, né? Ou seja, transformar o Estado numa extensão de seus interesses. Por isso que a gente coloca esse impasse. Outra coisa também que tem que ser esclarecida nesse momento é que república não é democracia. Tá? A república é um regime de governo, a democracia é uma forma de governo, né? um processo, né? que prevê a participação da população nos processos decisórios. A república não. A república é você ter um presidente. Tá? Então você vai ter um indivíduo, né, que vai governar, seja por mandato, seja por uma forma ditatorial, mas de qualquer maneira ele não é um rei. Certo? Então por isso que tem essa questão. E aí eu venho pontuando, né, por exemplo, eu coloquei aqui uma passagem da fala de um jornalista do Rio de Janeiro, que quando ocorreu a proclamação da República, ele disse que a população assistiu a tudo bestializado, ou seja, não sabia o que estava acontecendo. Né? Para muitos, a proclamação da República foi efetivamente uma parada militar, né? Não significava naquele momento, não significou naquele momento um processo de mudança política. Mas, sinceramente, quem esperava, tá? E alguns indivíduos esperavam, que a proclamação da República no Brasil fosse semelhante ao início da Revolução Francesa. Né? A população nas ruas, as massas se dirigindo ao Paço Imperial, né, no caso, nessa versão abrasileirada, para derrubar o monarca e, dependendo das circunstâncias, do grau de resistência, levá-lo à guilhotina. Nada disso. O que houve foi uma transição política, né, o próprio Dom Pedro II já não estava lá muito interessado em governar, e aí o efeito, sem dúvida, né, se trabalha com essa perspectiva e talvez até uma certa perplexidade do Aristides Lobo, né, que ele coloca, o povo assistiu a tudo bestializado. Mas ele não estava errado. Né? Em que momento a população brasileira participou efetivamente do processo político? Sinceramente, de 4, 5 décadas para cá. Né? A partir dos anos 80 é que efetivamente a população vai ter uma presença maior nas ruas. Antes, todas as transições, né, inclusive a redemocratização do Brasil, foram projetos pelo alto. Tá? Então essa é uma grande questão que deve ser colocada, né, deve ser pensada, e aí nós passamos para o ponto seguinte, né, a organização do novo governo e os papéis dos militares e das oligarquias. É um pouco do que eu falei logo no início. Né? Os militares têm um projeto político bem específico,
né, uma ideia de uma república pautada por um ideal positivista, onde haveria um governo centralizado, né, centralizador, forte, haveria uma situação de hierarquia rígida dentro desse novo formato político, ao passo que as oligarquias estão mais interessadas em adotar o modelo republicano norte-americano, federalista, de, como é que se diz, maior autonomia para os estados, né? Então, as estruturas políticas seriam, como eu havia dito anteriormente, nada mais nada menos que uma extensão ao próprio poder, né? Então essa vai ser a grande questão colocada, certo? Então por isso que eu coloco aqui a diferença dos projetos. O federalismo, né? Então esse federalismo, como eu disse, trouxe de volta aqueles anseios dos liberais desde o início do Brasil independente, ou seja, de maior autonomia para as províncias. Esse projeto, como eu havia colocado também, ele é pautado por um projeto norte-americano, tem um federalismo onde os estados têm suas próprias constituições. Durante muito tempo, a própria Constituição brasileira, né, pelo menos a de 1891, foi promulgada em 91 e vigoraria até 30, né, ela vai dar essa prerrogativa aos estados, ou seja, que eles possam legislar de acordo com os seus interesses, né, e aí refletindo exatamente os interesses dessas elites. E os militares, né, a própria estrutura do Exército Brasileiro vai ser baseada exatamente nesse processo de centralização política, né. O que lhes interessa é levar, digamos, essa estrutura do Exército para dentro do Estado. Então você vai ter uma centralização, vai ter uma verticalização, uma hierarquização. Tá? E isso vai ser um motivo, né? Esses projetos diferentes foram um motivo de atritos entre militares e elementos civis, né? A gente vai ver desdobramentos disso mais adiante, certo? Mas nesse primeiro momento tudo é festa, né? E aí, passados um ano e meio, aproximadamente um ano e alguns meses, né, após a proclamação da República, os parlamentares vão se reunir para promulgar uma nova Constituição. Então, lógico, né? A partir do momento em que você tem a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, sempre atento às datas, tá? A Constituição do Império, aquela outorgada lá em 1824, deixa de valer. Ela perde força jurídica, até porque os regimes políticos são diferentes, né? Não faria nenhum sentido você ter uma Constituição imperial, monarquista, num regime republicano. Então, cancela a Constituição de 24 e se reúne para discutir uma Constituição em 91. E a promulgação dessa Constituição veio no dia 23 de fevereiro. Né? No dia 23 de fevereiro tem a promulgação da nova Constituição, e aí temos aqui as características, né? E no dia 26 seria assim, a formalização de Deodoro da Fonseca, numa disputa, né, eleitoral ali, no colégio eleitoral, né? Seria, de um lado, Deodoro da Fonseca e Almirante Van der Kolken, né? E do outro, para presidente da República, Prudente de Moraes, tendo como vice o Floriano Peixoto. Muita gente pode até estranhar, pô, mas Floriano Peixoto numa chapa com Prudente de Moraes? Os acordos políticos, tá? Uma forma de você até evitar que outros grupos, né, e essa é muito interessante no cenário político brasileiro, essa coisa dos acordos, para evitar que forças, digamos, alienígenas pudessem, de alguma forma, querer participar do processo político, né? Então aí a gente vai trabalhar com essas características, ok? Então, vamos lá. Aí as características, né, dessa Constituição promulgada no dia 23 de fevereiro de 1891. Primeira coisa, atendendo aos desejos, né, das oligarquias, uma maior autonomia para os estados. Então, por exemplo, os estados poderiam formar suas próprias unidades policiais, poderiam criar ou revogar impostos, né, fazer suas próprias leis, ter constituições próprias. Claro, né, em nenhum momento está aberta a possibilidade de um separatismo, tá? Mas, de qualquer maneira, a capacidade, né, o alcance do poder central
seria extremamente limitada nessa nova realidade, né? Limitada nessa nova realidade. Então, por isso que a questão dessa autonomia para os estados. Aí, no segundo tópico, nós temos uma situação bastante interessante. Nós temos uma universalização do voto, né? Então, o voto seria para maiores de 21 anos, certo? Apenas os homens votavam. Então, quando eu falo universalização, nós temos que lembrar que essa universalização ela não é universal, trocadilho estranho, né? Mas é fato. Essa universalização é apenas para os elementos do sexo masculino. E é uma universalização limitada. Mais uma vez, algo paradoxal, né? Por exemplo, os militares e os religiosos não votavam. Mas por que eles não votavam? Por uma razão muito simples. O fato dessas instituições terem um alto grau de hierarquização, né, digamos assim, de fidelidade dos seus membros para com seus superiores, talvez tornasse o jogo político um pouco mais complexo. Né? Então, assim, isso dificultaria, por exemplo, que as oligarquias organizadas nos chamados partidos republicanos estaduais, paulista, mineiro, espírito santense, carioca, fluminense, vai por aí afora, tivessem, né, ou alcançassem, obtivessem vitórias políticas. Tá? Então, a questão de você vetar o voto, né, a possibilidade do voto para esses setores da sociedade, responde exatamente a essa necessidade. Né? Obviamente, o estabelecimento do voto aberto, tá? E aí, quando a gente analisa, isso é importante porque é o fermento, né, do coronelismo. Né? O coronelismo já existe, mas é inaugurada agora uma nova forma, né, que é pejorativamente chamada de voto de cabresto, ou seja, os famosos currais eleitorais, principalmente nas regiões do interior, né, do Brasil, onde os grandes proprietários eles articulavam quem venceria ou quem perderia as eleições. Então, embora o voto tivesse essa característica, entre muitas aspas, de universal, né, mas ele não era um instrumento efetivamente democrático, em virtude do fato dele não ser secreto, ou seja, eu sei em quem você está votando. Mais ou menos aquela lógica do eu sei que vocês fizeram no verão passado, então eu sei quem você votou na eleição passada, né, e quem você pretende, então, você pretende votar nessa eleição. Caso não faça isso, né, lógico, aquela coisa, daquela coação bem leve, bem light, né, por parte dos capangas, dos coronéis, né, que eles ficam assim olhando por cima do seu ombro em quem você está botando lá o seu voto, então, né, o voto aberto trabalha com isso. Logicamente, né, não tem mais o voto censitário, ou seja, o voto baseado em renda. Um processo bastante interessante nesse caso, né, a transformação do Estado brasileiro num Estado laico, significa a separação do Estado e da Igreja. Mas aí, Luiz, como assim? Que separação é essa? O Estado brasileiro não se torna ateu, né? Essa é a grande questão. O que acontece é que você passa a ter uma liberdade de culto, né? Então todo mundo pode professar suas religiões. Tá? Isso já existia na Constituição de 24, né, de 1824, mas tinha um problema. Você poderia professar a sua fé contanto que ela fosse no âmbito privado. Né? Aqui não, aqui já há a possibilidade. Mas isso não quer dizer que, né, a igreja não tivesse efetivamente uma participação política efetiva no Brasil. Né? Porque, afinal de contas, talvez o poder dela fosse diminuído nos centros urbanos, entre uma população mais escolarizada, né, que tivesse aí uma perspectiva diferenciada. Né? No caso das regiões, das populações mais pobres e no interior do Brasil, a igreja, né, a religião ainda era um fator forte de dominação sociopolítica. Né? E por último, como eu já havia antecipado, né, as eleições elas funcionavam da seguinte maneira, né, passaram a funcionar da seguinte maneira, isso vigorou até as últimas eleições antes da ditadura em 61. Como é que funcionava? Você tinha 4 candidatos, né, 2 candidatos a presidente, a não ser que surgissem outros, né, e 2 candidatos a vice-presidente. Então você não votava na chapa, não era um combo. Tá? Você votava no presidente e no vice-presidente. Então,
nós tivemos situações bastante interessantes nesse contexto. Por exemplo, nessas primeiras eleições realizadas, como eu falei, no dia 26, no colégio eleitoral, ou seja, os parlamentares que votavam, essa votação não foi direta, né? O Deodoro formou uma chapa com o Van der Kolken, né? E o Prudente de Moraes, né? Uma das lideranças dessas oligarquias, notadamente da oligarquia de São Paulo, formou uma chapa com Floriano Peixoto. Tá? Aí, né, talvez por esse processo de transição da República, a necessidade de consolidar o processo republicano, o Deodoro da Fonseca foi eleito presidente e o Floriano Peixoto eleito vice-presidente. E aí iniciaria-se, né, se estabeleceu, como já é um processo republicano, aí é uma característica da República, como eu tinha colocado, o mandato de 4 anos. Tá? E aí a gente vai ver algumas confusões que vão ocorrer até por conta da renúncia do Deodoro, né, 9 meses depois, em novembro de 91, que trouxe uma celeuma terrível e foi até o combustível para a revolta da Armada que acompanhou a Revolução Federalista. Tá bom, gente? Então um grande beijo para todos. Até a próxima, e aí na semana que vem a gente tem a continuação da aula 14. Tá bom? Um beijo grande. Estamos juntos.